Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Produtividade. Só fixar o comentário aqui para que todos possam saber qual é o tema de hoje. O tema de hoje é clareza para você atingir a produtividade. Desculpa, coloquei o comentário errado aqui. Eu coloquei do próximo episódio, que vai ser sobre foco. Então eu vou acrescentar outro aqui e vou fixar. Não, também não é esse, gente, meu Deus. Vou acrescentar um outro comentário aqui do tema de hoje, que é clareza, para que você possa ter... agora foi o comentário certo. Vou só fixar ele. Pronto. Fixei o comentário. Bom, o tema de hoje, então, do podcast é como ter clareza. Como ter clareza para que você possa atingir a produtividade. Lembrando que aqui no podcast eu sempre vou trazer para você técnicas, ferramentas, princípios, pilares para que você possa ter produtividade. Produtividade é você fazer mais em menos tempo. E a clareza, que é o nosso querido tema de hoje, ela é um dos pilares fundamentais para que você possa atingir a produtividade e ser uma pessoa mais produtiva, realizando mais em menos tempo na sua vida. Mas o que seria a clareza em si e qual que é o papel de importância dela para o indivíduo que quer ter produtividade, que quer ter mais produtividade, seja no trabalho, seja no estudo, seja na vida pessoal ou de maneira geral? A clareza, a definição de clareza, certo? Ela é o primeiro pilar. A produtividade ela tem 3 pilares, né? A gestão do tempo tem 3 pilares. No caso, a produtividade tem 3 pilares, que são clareza, primeiro pilar, foco é o segundo pilar, e o terceiro é energia. Quando a gente reúne esses 3 pilares, quando você constrói, certo? Quando cada um de nós construímos esses 3 pilares, nós temos a capacidade e o potencial de ter mais produtividade em nossas vidas, seja no trabalho, no estudo, ou de maneira holística, ou de maneira geral, em todas as esferas e áreas da nossa vida. Mas agora, a pergunta é clareza. O que é clareza? O que é clareza e por que ela é o primeiro pilar? Clareza é você saber aonde você quer chegar, especificamente aonde você quer chegar, e a partir disso você vai saber o que você vai fazer para chegar aonde você deseja chegar. Então a clareza, ela além de nos dar um norte, ela nos mostra os melhores caminhos para se chegar lá. É como um exemplo que eu gosto de apresentar, é o exemplo de uma viagem. Você mora em Minas e você quer viajar até São Paulo. São Paulo é a clareza de onde você quer ir. Mas você pode ser mais específico? Sim. Aí você pode especificar, eu quero ir para São Paulo para determinado bairro específico. A pessoa está especificando mais onde ela quer ir. Agora, depois que ela especificou para onde ela quer ir, ela vai especificar qual o melhor caminho para se chegar em São Paulo. E aí tem alguns caminhos que são mais rápidos, tem alguns caminhos que são mais longos, tem alguns veículos que são mais rápidos e tem alguns veículos que são mais longos, mais demorados para se chegar ao destino. Então, nesse exemplo, ocorre a mesma situação com a produtividade. A partir do momento em que queremos ser mais produtivos em nossas vidas, queremos fazer mais em menos tempo, a clareza é o primeiro pilar. Por quê? Porque ela vai nos dar tudo o que a gente precisa em relação a não ficarmos confusos no meio do caminho. Porque se eu acordo de manhã e eu sei que a minha prioridade
A minha prioridade é estudar para determinada prova porque eu tenho como objetivo passar em um concurso público, é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Ou, se o meu objetivo é, por exemplo, comprar uma casa ou comprar um carro, eu vou priorizar um meio de trabalho para que eu possa atingir esse objetivo. Ou reorganizar a minha vida financeira para atingir esse propósito. Mas a questão é, primeiro passo, a clareza ela tem 2 pontos importantes. O primeiro, ela é o destino onde nós queremos chegar, né? No caso, o nosso objetivo, a nossa meta. E, em um segundo momento, é as tarefas que nós temos que realizar para saber se essas tarefas elas estão alinhadas com o objetivo que queremos atingir. Certo? Se eu quero emagrecer, as tarefas que eu tenho que realizar, as atividades que eu tenho que realizar, têm que ser condizentes com o meu objetivo, com o meu propósito. Caso contrário, esse objetivo só será apenas um objetivo, só será apenas um sonho. Então, ao invés de termos um objetivo, simplesmente temos que definir tarefas específicas e realizar essas tarefas para alcançar esse objetivo. E o mais interessante é que, durante o nosso dia a dia, nós temos muitas tarefas para serem realizadas. Né? Às vezes a gente tem uma lista, às vezes, com mais de 30 tarefas. Eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que jogar o lixo fora, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que visitar um amigo. Então são muitas tarefas, atividades que as pessoas têm que realizar ao longo do dia, mas elas não fazem uma pergunta, um questionamento muito importante. Esse questionamento que eu vou falar agora é um questionamento muito importante para se ter produtividade. Por que eu estou realizando essa tarefa que eu estou realizando? Tem intenção por trás? Tem questionamento por... Porque é muito importante essa pergunta. Por que eu estou realizando essa tarefa? Será que essa tarefa não pode ser realizada por uma outra pessoa? E isso vai me dar mais produtividade para realizar uma tarefa que realmente é importante para a minha intenção? Porque aí você vai definindo quais são as suas prioridades. Então, para a gente poder ter clareza, agora a gente vai para a parte mais prática aqui da aula. Primeiro de tudo, para a gente poder ter clareza, a gente vai definir juntos agora um objetivo e uma meta. Primeiro de tudo do objetivo é o seguinte. O primeiro erro que as pessoas cometem na hora de definir um objetivo, elas costumam definir vários objetivos ao mesmo tempo. E isso tende a ser um problema. Por quê? Quanto mais objetivos a gente define, e sim, ter objetivo é algo bom, tá? Ter objetivo é algo muito importante, é muito positivo, mas quando a gente define vários objetivos demasiadamente, a gente não consegue ter foco nos objetivos. E mais, a gente não consegue ter energia para realizar as ações para alcançar esses objetivos. Então, quanto mais objetivo uma pessoa tem, menos ela tem chance de alcançar esse objetivo. Porque são vários objetivos ao mesmo tempo, a não ser que essa pessoa tenha uma equipe para realizar certas tarefas para ela, para alcançar esse objetivo. Mas uma pessoa individualmente, que tem vários objetivos, se torna difícil. Além disso, não podemos esquecer também do fato da qualidade de vida dessa pessoa, né, que define vários objetivos, porque alcançar vários objetivos, mas perder a qualidade de vida dela por causa de vários objetivos também não vale a pena. Então, às vezes, a pessoa deixa de passar tempo com a família, deixa de passar tempo com amigos, deixa de realizar determinados projetos, às vezes esquece da saúde para alcançar vários objetivos ao mesmo tempo. Quando, na verdade, o recomendado vou definir apenas alguns objetivos que para mim é mais importante, que eu considero mais relevante. Alcancei esse objetivo, consegui manter o foco nesse objetivo, ótimo. Alcancei esse objetivo, agora vou definir outro objetivo. Isso é mais sensato e mais relevante. Então, quantos objetivos é recomendado para uma pessoa definir? Se a pessoa puder definir quanto menos objetivos a pessoa definir, melhor. E quando eu falo um objetivo, eu estou falando de um grande objetivo, gente.
Um objetivo que para você é importante, é relevante e tem um papel fundamental na sua vida. Um objetivo, seja na vida profissional, seja na saúde, seja no trabalho, seja na vida pessoal, um projeto pessoal que você quer realizar ou alcançar, mas um objetivo, tá? Mas, Vitor, eu quero mais de um objetivo. Ok, no máximo 3 objetivos então, tá? No máximo 3. Aí você pode escolher se vai ser 3 objetivos em relação à vida profissional ou um objetivo para cada área da sua vida, para cada esfera, mas no máximo 3 objetivos, não mais que 3 objetivos. Mais que 3 objetivos vai ficar difícil para você poder realizar tantas ações para alcançar esses objetivos. Então, o primeiro passo é você definir agora o seu objetivo. Então, por exemplo, emagrecer. Emagrecer é um objetivo. Quitar as dívidas é um objetivo. Ler mais livros, quero ler mais quantidade de livros. Isso é um objetivo. Eu quero parar de mexer no celular. Isso é um objetivo. Ou eu quero crescer na carreira profissional. Isso é um objetivo. Então, tudo isso são objetivos, são exemplos de objetivos. Agora a gente tem algo muito importante para o objetivo, que é a meta. A meta ela é tão importante quanto o objetivo, a gente vai compreender isso agora, como é que você vai definir a sua meta a partir do seu objetivo. A meta e o objetivo eles são como um casal, tá? Marido e a esposa. O objetivo é o marido, a meta é a esposa. Os dois trabalham em conjunto. Os dois têm um papel de importância para que você possa ter produtividade. A meta, ela tem dois critérios muito importantes que você tem que levar em consideração quando você for definir o seu objetivo. Lembrando que se a gente não define objetivo e nem meta, a gente não tem muita clareza em nossas vidas. Por quê? Porque a meta e o objetivo, ele nos faz ter muita clareza do que queremos, do que especificamente nós queremos e quando que a gente vai alcançar, certo? E é por isso que às vezes metas de final de ano que as pessoas definem, normalmente são metas que normalmente as pessoas não conseguem alcançar ao longo do ano. Porque são metas que as pessoas definem em um momento de entusiasmo muito forte, em um momento de alegria muito forte. E são metas que tendem a não ser metas de longo prazo, que tendem a durar ao longo do ano. Então, é importante você definir metas, não em um estado de entusiasmo total e agora, ano que vem eu vou fazer isso, isso e isso. Não. A meta ela tem que ser definida de uma forma real e que você realmente vai conseguir atingir essa meta. Ela tem que ser possível. Por quê? Porque se a meta não for possível de ser atingida, o objetivo não for possível de ser atingido, você vai tender a se frustrar. E, consequentemente, você pode repetir esse processo novamente em um outro momento. E você começa a acreditar que metas não funcionam, que objetivos não funcionam, ou que só funcionam para o próximo e para você não. Então, por isso é importante você definir metas reais e possíveis de serem atingidas para que você não corra o risco de se frustrar e de não conseguir atingir a sua meta. Então, para você poder definir sua meta, existem 2 critérios importantes. O primeiro critério da meta é a especificação do objetivo. E o segundo critério da meta é a definição da data para alcançar o seu objetivo. Em relação ao critério da especificação do objetivo é o seguinte. Uma coisa é, como você observou no objetivo, o objetivo é emagrecer. Esse é o objetivo. Ele já nos dá uma direção, certo? Agora, e se eu disser para você que o objetivo da pessoa é emagrecer 10 quilos? Ou a gente já foi mais específico, né? Porque quando a gente coloca quilos, a gente está especificando. Se a pessoa pesa, por exemplo, 80 quilos e ela quer emagrecer 10 quilos, ela quer pesar 70 quilos. Isso já é algo mais específico. Então, a meta ela tem esse detalhe de querer fazer com que
querer fazer com que o objetivo ele seja específico para que ele possa ser capaz de ser atingido. E o nosso cérebro, ele é muito literal. Ele não consegue entender quando você fala que você quer emagrecer ou quando você fala que você quer, por exemplo, crescer na carreira ou quando você fala que você quer ser feliz. Esses são objetivos que não são claros para o cérebro, porque ele não consegue compreender esse tipo de comando de querer ser feliz. Agora, quando você especifica com detalhes sobre o que é querer ser feliz para você, aí ele começa a compreender isso. Ou a mesma situação, eu quero definir um TCC, eu quero alcançar eu quero criar um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. Nosso cérebro é bem literal em relação a isso. Como assim fazer um TCC? Né? Criar um TCC. Agora, quando você pega partes de um TCC, aí você começa a ter mais clareza. Por exemplo, agora eu vou fazer a introdução, agora eu vou fazer o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento eu vou fazer isso, vou fazer a conclusão. Aí nosso cérebro começa a compreender um pouco mais como é que isso funciona. Então, partes é muito importante. A especificação do objetivo, então, é você detalhar e destrinchar o que você deseja alcançar. No caso de crescer na carreira, isso é um objetivo. Mas isso fica mais claro quando você especifica esse objetivo no sentido de que, como assim eu quero crescer na carreira? O que é crescer na carreira para você? Até mesmo porque cada pessoa, crescer na carreira é algo diferente para cada indivíduo. Agora, no caso de crescer na carreira, né? O que é crescer na carreira para você? Eu estou em um cargo, mas eu quero ser gerente de onde eu trabalho. Ou eu gostaria de ser o líder da equipe que eu trabalho. Isso, especificação do objetivo. Agora vamos falar da data, né? A especificação da data para você alcançar o seu objetivo. A data, ela tem que ser definida com cuidado e com cautela para que você tenha o potencial de alcançar o objetivo. Então, a data, no caso, né, é uma data que seja possível de alcançar esse objetivo conforme a sua realidade e na realidade em que você vive. Isso é muito importante. Então, por exemplo, é possível você emagrecer 10 quilos em 2 meses? Aí você vai definir isso. Aí você vai definir uma data, né? Um dia específico, um mês específico e um ano específico para se alcançar esse objetivo. Então, a data é se você consegue entregar aquele resultado, atingir aquele resultado naquela data específica. Levando em consideração a sua realidade, levando em consideração os recursos que você tem, levando em consideração as ferramentas que você tem para que você possa alcançar aquele objetivo conforme a sua realidade. Porque tem pessoas que têm mais recursos para se alcançar um objetivo, tem pessoas que têm menos recursos. Tem pessoas que vão ter que utilizar de outras ferramentas, utilizar de outros instrumentos, utilizar de outros meios para se alcançar um objetivo. Então, essa definição da data pode variar de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que vão levar mais tempo, tem pessoas que vão levar menos tempo. Isso varia porque isso é algo individual de cada um. E é claro que às vezes você quer alcançar um objetivo em equipe, em grupo. Aí vai separar as tarefas que cada um irá realizar em prol desse objetivo, dessa intenção principal. Agora, depois que você define o seu objetivo e a sua meta, é importante você organizar o que você vai fazer para alcançar esses objetivos. Né? Quais tarefas você pretende realizar
e como é que você vai organizar essas tarefas. Né? A pessoa quer emagrecer, uma das tarefas que ela poderia fazer é, por exemplo, fazer uma caminhada ou uma corrida todas as manhãs por volta de 30 minutos ou 1 hora. Né? Mas o mais importante é definir uma ação que esse indivíduo vai conseguir manter. Então, eu tenho capacidade de correr todas as manhãs durante 1 hora por dia? Não, porque eu normalmente não caminho, normalmente não pratico atividade física, então essa pessoa pode começar aos poucos. Pode começar com uma caminhada de 20 minutos, ao longo das semanas ela vai aumentando 5 minutos, 10 minutos, quando ela percebe ela já está caminhando 1 hora. Quando ela está caminhando 1 hora, aí ela percebe, olha, eu acho que ao invés de só caminhar agora, durante 1 hora, eu vou começar a correr um pouco mais devagar, mas gradativamente eu vou correr todos os dias. Então a questão é você começar aos poucos, mas não deixar de realizar as tarefas e não deixar de manter a constância na realização das tarefas todos os dias constantemente. Isso é muito importante, isso é fundamental para que a gente possa estar mantendo, né, construindo, né, uma rotina e indo em direção ao nosso objetivo. Outro fator muito importante é você priorizar o que é mais importante. O nome disso é princípio da priorização, que é você priorizar na sua vida, né, para que você tenha mais clareza do que se é para fazer. Se você não tiver clareza, a tendência é que você não vai fazer determinadas tarefas. Por quê? Porque você não sabe qual tarefa fazer, porque você está confuso. O oposto de clareza é confusão. Agora, quando você sabe aonde você quer chegar, ou quando você tem intenção do objetivo que você quer alcançar, isso se torna mais fácil, certo? Isso se torna muito mais fácil para que você possa ter a oportunidade de alcançar determinado objetivo, determinada meta em sua vida. Mas agora, a priorização é um princípio onde você vai organizar de 1 a 6 as tarefas que você acha que é prioridade no seu dia. Então, por exemplo, quais são as prioridades que você tem para realizar hoje, no seu dia? Quais são essas suas prioridades? E claro, essas prioridades estão alinhadas com os objetivos que você quer alcançar? E essas prioridades, essas 6 prioridades, você pode ter na sua vida uma lista de 30 tarefas para poder fazer, mas essa lista, as 6 primeiras tarefas, tem que ser as tarefas prioritárias. Né? Tem que ser as tarefas que têm que serem realizadas primeiro. Por quê? Porque se não der tempo de realizar as outras, ou se não der tempo de realizar as outras, você realizou as tarefas que são a sua prioridade. E é claro que essas 6 tarefas também, elas têm um critério para que elas estejam na ordem que elas estão. Então, obviamente, a primeira tarefa da lista, dessas 6 tarefas, a primeira tarefa da lista é a mais importante. A segunda não tem o mesmo nível de importância que a primeira, mas tem o seu papel de importância. A terceira também, a quarta, a quinta e a sexta. A sexta é a menos importante de todas. Então, primeiro você realiza a tarefa que é mais importante, que é mais relevante, e depois você vai destrinchando e realizando as outras. Concluir todas aquelas tarefas que são as minhas prioridades e que estão alinhadas com o meu objetivo, ótimo, excelente, você tem intenção do porquê você está fazendo aquelas tarefas. Conseguir concluir as 6 tarefas antes da hora do almoço, ótimo, excelente. No período da tarde, você define mais 6 tarefas que vão ser suas prioridades e aí você conclui elas também. Mas o mais importante é você ter intenção na hora que você for organizar essas tarefas. E em que horas que você vai organizar essa sua lista de 6 tarefas prioritárias? Antes de dormir é um ótimo horário. Antes de dormir é um excelente horário para você priorizar essas suas tarefas. Por que antes de dormir, Vitor? Por que eu não posso organizar a minha lista de priorização quando eu acordar pela manhã?
Porque à noite, né? À noite você já vai estar um pouco mais cansado e, e você organiza o seu dia seguinte na noite anterior. Porque aí quando você acordar, você vai acordar descansado. Pelo menos esse é um dos propósitos do sono, né? Você ter uma boa noite de sono, acordar descansado. E quando você acordar pela manhã, você vai acordar com energia, com disposição. E ao invés de você gastar a sua energia, tanto física como mental, escrevendo quais vão ser as tarefas que você vai priorizar no seu dia, você já começa o dia executando as tarefas e realizando as tarefas que para você são a sua prioridade. Então você não começa o dia gastando energia pensando em quais tarefas eu vou definir hoje. Não, você faz isso na noite anterior. E algo que pode te ajudar bastante também em relação a essa técnica, a esse princípio de priorização, é um planejamento. É muito importante um planejamento. Então, semanalmente, constantemente, semanalmente, é recomendado você fazer um planejamento, tá? Normalmente, eu recomendo as pessoas fazerem no sábado ou no domingo, né? Você tirar um horário todo no seu sábado ou no seu domingo, por volta aí à noite, para você poder montar o seu planejamento da semana. E aí, nesse planejamento da semana, você vai anotar, olha, eu tenho esses compromissos, aí você anota, né? Aí você anota a data, o horário e a tarefa, na frente a tarefa que você irá realizar. Né? E aí você vai organizando a sua semana. A mesma coisa, você pode também anotar compromissos que você tem ao longo do mês, porque às vezes tem outros compromissos que não é da semana, mas ao longo do mês, né, normalmente vão surgindo aí compromissos. E a mesma coisa, compromissos do ano, compromissos que você tem às vezes o ano que vem, mas que já está sendo programado agora, uma palestra, um projeto, um evento que você tem para ir, e aí você vai organizando, e aí você vai pensar também se esses compromissos são prioridade para você, se são importantes para você, para os seus objetivos, para a sua intenção. Isso é muito importante também, esse questionamento. Tá ok? E aí você vai fazendo o seu planejamento semanal. É muito importante, gente, não guardar o que você tem para fazer na cabeça. E isso é algo muito comum de acontecer. As pessoas guardam na cabeça datas de eventos, datas de compromissos, datas de tarefas, data de entrega de projetos. É muito importante, gente, vocês não guardarem na cabeça de vocês data de tarefas, data de compromissos, data de projetos. Normalmente as pessoas guardam na cabeça dela datas e horários de eventos, ao invés de elas anotarem. Né? Hoje em dia existem blocos de notas, blocos, agendas digitais, agendas físicas, onde você pode anotar ali as tarefas, os compromissos, os projetos, ao invés de guardar na cabeça. Porque às vezes você pode esquecer, às vezes, né, você tá tendo um cansaço mental, um cansaço orgânico também por causa de ficar guardando tantas tarefas na mente, certo? E a mente não foi para guardar esses compromissos, né? Além do mais, você já tem agenda, já tem fazer o seu planejamento aí, você consegue anotar tudo e aí você não precisa guardar na sua cabeça e correr o risco de esquecer, tá certo? Então é muito importante você ter o seu planejamento e você organizar as suas tarefas, os seus projetos, os seus compromissos. Tarefa, data e horário. Lembre-se disso, para você organizar o seu planejamento, tarefa, data e horário, e aí você vai anotando. Aí chega uma pessoa, às vezes, né, no seu ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal, te faz um convite para um projeto, para algo, ou para um jantar, para algo nesse sentido, e aí você anota, né? Você vê primeiramente se isso faz parte do seu propósito, da sua intenção, e aí você pega e você anota esse compromisso, essa tarefa, esse projeto, né? E você anota e aí você tendencialmente não irá esquecer. Gente, esse foi o episódio de hoje, onde eu falei com vocês sobre clareza. Né? Se você gostou desse episódio, eu te convido a você não perder os próximos episódios. No próximo episódio eu vou falar com você
próximo episódio do podcast eu vou falar com você sobre foco, né? Como ter foco, né? Então, fica aqui comigo no próximo. No próximo eu vou ensinar para você um princípio que vai te ajudar a ter bastante foco, tá certo? Então, te vejo no próximo episódio. Um grande abraço, um abraço aí para vocês e um dia bastante produtivo.